A Noite Amarela, antes de mais nada, é aquele tipo de produção que sim, vai dividir o público. Tem gente que vai achar interessantíssimo por vários motivos, tem gente que vai achar o filme chato, mas eu, em aspectos visuais, sonoros, temáticos e até surreais, achei essa obra muito interessante. A gente precisa falar sobre ela e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para mais um Que Diabo de Filme é esse? Pra gente falar desses filmes malucos desse mundão, agora aqui mais perto, porque A Noite Amarela é um filme nacional, rodado no interior da Paraíba, dirigido pelo jovem cineasta Ramon Porto Mota, que faz um trabalho muito interessante, muito peculiar aqui nesse filme. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, para mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. Bem, antes de mais nada, aquele famoso parênteses, e a gente tem que falar sobre isso, não tem jeito, porque fazer cinema aqui no Brasil não é fácil. Na maioria das vezes você precisa ter raça, você tem pouco dinheiro, poucos recursos e você precisa se virar com aquilo ali, né? Usar bastante a criatividade. Tendo isso em mente, ainda assim, os nossos cineastas, os nossos roteiristas conseguem fazer muita coisa interessante. O que é feito aqui em A Noite Amarela, na minha opinião, como eu mencionei antes, principalmente visualmente e sonoramente, esse filme ele é capaz de dar uma hipnotizada ali. Qual que é a história dele? São 7 amigos ali que acabaram o ensino médio, acabaram de fazer o Enem e eles vão comemorar ali. Eles fazem uma viagem ali, mais uma vez para o interior da Paraíba. São 4 meninas, 3 rapazes ali, eles devem ter por volta de 17 anos, e eles vão ali para uma casa mocada ali no meio do nada, e no início do filme eles chegam à noite nessa pequena cidade, e a noite ela é muito amarelada, né? Vem aí do título e tal, e isso, a percepção ali é na cara, os personagens ali com aquela luz meio amarela. Por mais que o filme aborde alguns elementos narrativos com simplicidade, ele consegue criar uma atmosfera, seja no silêncio, ou seja quando os efeitos sonoros estão rolando, e aí você fica pensando, cara, será que esses meninos estão seguros? O que será que vai acontecer? O Ramon, que é o diretor do filme, ele classificou inclusive o filme como um slasher espiritual, isso mesmo, ali com a pegada sobrenatural e tal. E aí, quando eles estão na casa, você vai acompanhando ali a curtição dessa galera, em festas, diálogos, e fala muito sobre a juventude, a adolescência, a transição de fase, porque eles estão deixando uma fase muito importante, que é a fase escolar, e estão indo aí para a vida adulta. Muito provavelmente eles vão se separar. Você vê ali que alguns integrantes desse grupo, eles não estão muito preparados para isso, né? Então tem vários questionamentos, as camadas implícitas nesse filme fala muito sobre isso, esse medo do desconhecido, do que tá vindo aí literalmente e não literalmente, né? E são nesses aspectos aí que começa gradualmente, com uma certa paciência, nos detalhes ali, o terror, o horror desconhecido desse filme. Quem eu acho que vai gostar de A Noite Amarela? Definitivamente a galera que gosta de filmes mais surreais, como as obras do David Lynch. Eu tenho quase certeza que foi uma das maiores inspirações, não só na temática, como até visualmente falando, tem uma pegada lynchiana que dá pra sentir de longe. E a galera que gosta de um terror mais convencional, mais movimentado, né, com as coisas mais pontuadas, exemplificadas, provavelmente não vai gostar desse filme. É claro que existem momentos ali que o filme ele dá uma certa prendida, então alguns momentos exigem um pouco mais de paciência, a gente tenta entender qual é a ligação daquilo como um todo para a história. As interpretações aqui, elas são interpretações simplórias, você vê que são jovens atores, na maioria ali provavelmente são mais inexperientes, então não vai esperando nada surpreendente e digno de premiação, mas ainda assim,
pro contexto, essas atuações e os diálogos do filme, de coisas cotidianas, né, de assuntos que adolescentes provavelmente falariam, traz uma naturalidade para a obra. E o diretor, o Ramon Portumota, sabe estabelecer ali umas cenas que você pode não ter muita coisa ali, mas com o uso das luzes, das sombras, tem até um lance de fotografia quântica, por mais que o filme não explore muito sobre esse conceito, mas tem a ver muito com o que traz de visual desse filme e consegue ali, de certa maneira, aterrorizar, assombrar os personagens. Então A Noite Amarela é um filme de terror com elementos de suspense, intrigante, diferentão, não vai esperando nada aí muito convencional, e que eu achei bastante interessante. Apesar de algumas ressalvas ali com ritmo ou desenvolvimento, ainda assim eu dou uma nota 7.5. Se você tá afim de ver uma produção nacional caprichada, que fica ali com aquelas imagens presas na mente, enigmáticas, esse filme pode te agradar. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Eu tive um sonho estranho. Bem, entre a galera ali, os adolescentes, eu acho que as principais, as que mais se destacam e são importantes para a história é a Karina e a Mônica. Inclusive a casa que eles estão é da família dessa Mônica. A Karina, ela tá estranha desde o início, sabe? Ela começa a ter umas visões ali, uns vislumbres, etc. Ela tem um contato com umas fitas que eram do avô da Mônica, e aí entra aquele lance da fotografia quântica. Você vê lá o cara falando e tal, um momento até meio sinistro. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse lance de fotografia quântica e fala muito desse lance da captação da imagem através das luzes, das sombras por um determinado objeto, etc. Então assim, desde o início, mesmo o filme não mostrando assim literalmente coisas sobrenaturais, mas dá para você sentir no ar, na atmosfera, nas sensações que aquela personagem da Karina tá sentindo ali. E aí de vez em quando tem os momentos mais adolescentes, alguns momentos que, né, podem não ser tão atrativos assim, mas serve para mostrar o vínculo da galera, né? O filme estabelece isso até com umas imagens em flashback deles na escola, tem aquela famigerada cena no posto de gasolina, que as 4 meninas vão de carro, deixa os 3 outros meninos lá plantados, e aí você divide o filme ali em 2 núcleos, né? E as meninas no posto estão ali louconas, né? Competindo ali o som mais alto que o de outros caras, e aí no fim das contas elas acabam brigando com esses caras, né? Dando uma coça ali neles. E aí? O quê? Vamos pra onde? Em alguns dos diálogos das meninas e dos meninos, você dá pra ver uns assuntos meio sombrios, assim, como morte. Tem uma cena que os meninos estão ali conversando, e essa cena, ela se repete, a fala deles se repete umas 3, 4 vezes, gerando ali um momento meio inexplicável e tal, e é interessante como essa densidade do filme vai transformando ele cada vez mais em uma espécie de pesadelo. É algo comum, você tá vendo ali jovens curtindo, conversando, mas parece que tem alguma coisa muito de errado. Isso é confirmado no dia seguinte, quando a Karina, ela desaparece, some misteriosamente, né? E ela tava ali surtando e você não sabe o que pode ter acontecido com essa garota. Então, os outros 6, eles decidem na noite daquele dia ir atrás finalmente da Karina, e é aí que o sobrenatural reina. Mais uma vez, de maneira discreta, sucinta, usando a luz, né? A luz amarela ali muitas vezes, e a escuridão, porque esses adolescentes, eles se separam ali em duplas, e eles vão se perdendo. Um menino vai para o meio do mato e parece que ele é atacado por alguma coisa que não é mostrada. Outros meninos vão ali para um parquinho e também acabam se dando mal. Tem a Mônica, né, que é a menina lá, que a casa é da família dela. Ela vai para casa, e essa cena é bem interessante, o uso das luzes, né, e ela tá com uma faca porque ela sente que tem alguma coisa ali dentro da casa com ela. Uma das cenas mais bonitas em aspectos de imagem, visual, fotografia, para mim é aquela cena do farol, que tem uma menina e um menino lá na praia e eles decidem ir até o farol para procurar a menina, e aí a imagem é assim, né, o farol ele vai rodando, e aí você vê a iluminação dos meninos
e fica escuro. E aí vai tendo essa transição até ficar escuro de uma vez e os moleques sumirem de vez. Eu acho que eu sonhei com isso. Com isso o quê? E detalhe que a Mônica, no momento que ela entra lá na casa, que a casa tá vazia, um pouco antes, a Karina, ela sai da casa. Então isso aqui deixou a entender mais ou menos como se elas tivessem realidades paralelas, elas já tivessem perdidas uma da outra e não conseguissem enxergar uma outra. Prova disso é que a menina, a Mônica, quando ela tá ali explorando a casa no escuro, ela chega num momento ali que eu acredito ser crucial para a história, que ela olha pro espelho e estão os 7, né, deles meio que presos dentro daquele espelho. Eles estavam sérios assim e tal. Então, definitivamente é como se de alguma maneira aquela ambientação, aquele lugar sobrenatural prendeu eles ali, prendeu eles naquela fase. A menina então se assusta, sai correndo para fora da casa e ela vai de encontro àquela porta misteriosa que aparece algumas vezes ali no decorrer do filme, que parece ser chamativa ali em energia, e ela vai em direção a essa porta e entra, fica tudo escuro, acaba o filme, né? Muita gente pode não entender, sim, claro que essa é a minha visão, a minha interpretação, que é justamente aquele lance da fase, da transição da adolescência para a vida adulta, que a galera não queria aceitar muito, e eu acho que eles acabaram se perdendo, se negando a passar dessa fase, porque eles iam se separar, enfim, existe muita negação, né? Muitas pessoas não querem que as coisas mudem, que as coisas evoluam, né? E principalmente quando você é mais jovem, isso é um dilema muito forte, lidar com o desconhecido, com o que vem pela frente. E aqui no filme eles abordam de uma maneira mais metafórica, né, a escuridão envolvendo eles, ou como diria o diretor do filme, uma espécie de slasher espiritual. Enfim, essa foi a minha visão para Noite Amarela. E você já assistiu o filme? Gostou muito? Não gostou? Tem alguma interpretação diferente? Alguma mensagem que você viu ali na produção que talvez eu não tenha mencionado aqui? Deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.